No dia de hoje venho mostrar-vos uma troca de ideias particularmente intensa entre Sérgio Sousa Pinto e António Filipe, candidato presidencial do PCP, que me tinha escapado por alguma razão. Eu acho que isto já remete ao 25 de novembro, não sei se foi o caso, mas este vídeo só me chegou às mãos no dia de ontem e, portanto, eu achei por bem trazer este vídeo porque eu acho, apesar de tudo, interessante, e por isso vamos ver esta troca de ideias em que Sérgio Sousa Pinto se exalta mesmo e António Filipe basicamente desmente todas as posições do PCP que Sérgio Sousa Pinto expõe de forma clara e que são conhecidas da maior parte das pessoas, mas que hoje são tabu porque, enfim, a maior parte das pessoas não quer sequer reconhecer que existe uma esquerda muito mais radical do que o Partido Socialista, nomeadamente o PCP, e portanto estas posições geralmente ficam em silêncio, mas é importante termos conhecimento delas. Vamos ouvir. O PCP, até o início das hostilidades, era marcadamente pró-Putin. Acusava, dizia que este episódio era o resultado do maquiavelismo, do imperialismo americano, da destabilização dos americanos na região. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, portanto, a verdade sobre o PCP... Isso é mentira. Pronto, ok. Estás-me a chamar mentiroso? Estou. Até eu estou a chamar-te louco. Estou. Louco. Isso não é verdade. Isso não vale a pena. Continua. Isso não é verdade. Não, eu não estou habituado a que me chamem mentiroso. Não, é que isso não é verdade. É assim, o Partido Comunista Português, durante a Guerra Fria, era vassalo, era um abjeto vassalo da União Soviética. Isso não é verdade. E hoje é um vassalo do Sr. Putin. Esta é que é a verdade. Por razões que o António Filipe talvez possa explicar melhor do que eu, o Partido Comunista converteu-se num vassalo do Sr. Putin. E, portanto, e todos os comunistas e filocomunistas... Eu vou-me embora. Os comunistas os comunistas e filocomunistas... Eu vou-me embora. Eu não percebo porque é que o António Filipe diz que se vai embora. O António Filipe, eu não sei, enfim, não querendo desrespeitar o António Filipe, mas eu não sei se o António Filipe está a par das redes sociais, não sei sequer se ele tem redes sociais, mas o António Filipe saberia que a glorificação da antiga União Soviética não foi feita só durante a Guerra Fria. A antiga União Soviética foi glorificada pelo PCP há um mês ou dois, quando celebraram o aniversário de Lenin. E, portanto, a antiga União Soviética não foi só celebrada na altura da Guerra Fria, é celebrada hoje. E, portanto, o António Filipe diz que é mentira, que o Sérgio Sousa Pinto é um mentiroso. O Sérgio Sousa Pinto devolve que ele é louco. E eu compreendo que devolva que ele é louco, desde logo porque o António Filipe, enquanto que muitas pessoas fazem, nomeadamente no comentariado português, fazem querer parecer que André Ventura tem às costas as mortes provocadas pelo nacional-socialismo, ninguém no comentariado português faz crer que o António Filipe e o Paulo Raimundo têm às costas as mortes do regime da antiga União Soviética, da China de Mao e de tantas outras. Há mais exemplos destas tentativas comunistas, socialistas, o que quer que lhe queiram chamar. O socialismo seria uma fase de transição, o comunismo seria o verdadeiro objetivo, que segundo os próprios nunca chegou. Como se as tentativas para lá chegar não fossem culpa dos próprios, independentemente de... Mas enfim. E, portanto, enquanto que há pessoas que querem que André Ventura carregue o peso da história às costas, sendo que não tem qualquer relação com o movimento nacional socialista, ninguém quer fazer crer que o António Filipe e o Paulo Raimundo devem carregar o peso da história às costas, única e exclusivamente porque eles agora dizem que são a favor das democracias e tal, como se nós todos não soubéssemos que isso é uma tanga de todo o tamanho. E, portanto, não é preciso recuar aos anos 90, ou na questão, enfim, da Guerra Fria, os anos 90, anos 80, vamos dizer assim, não é preciso recuar a essa altura para saber que o PCP glorifica a antiga União Soviética. Ainda hoje celebra o aniversário de Lenin, vão ao site do PCP, não precisam de concordar comigo. E, portanto, vamos ouvir a segunda parte e já lá vamos. Eu não aceito esse insulto. Não aceito esse insulto. Não aceitas é debater. Bater é que não aceitas. Não, eu não aceito. Continuando sem insultos, Sérgio, diz o que estava a dizer. Eu acho que isso não é conversa, não é forma de falar. Não, desculpa lá, estou a dizer a verdade, só que a verdade é penosa de ouvir. Não é forma de falar. A verdade é penosa de ouvir. Haja respeito. E, portanto, o Partido Comunista não tem nenhuma autonomia em relação às políticas do Sr. Putin. E esta é que é a verdade. E porquê? Toda uma vida de ataque aos países ocidentais, ataque à NATO, ataques constantes à NATO, ataque por parte de outros partidos também da extrema-esquerda portuguesa, um ataque contra os orçamentos da defesa, um ataque contra os orçamentos das Forças Armadas e sempre a mesma opção anti-americana e anti-NATO. E uma alegria doentia, quando sentem que o Ocidente está em dificuldades, ou que a Rússia de algum modo está a reagir como se isto fosse uma dinâmica de revanche histórica em relação às derrotas e humilhações do passado. Isto. António Filipe, não vale a pena ir-se embora, estamos a conversar. Mas o António Filipe, para-se embora, vamos conceder
um grande final. Eu não estou para ouvir isto. Não, eu não estou para ouvir isto. Bom, meus caros, e basicamente foi isto. Eu achei por bem trazer esta troca de ideias, desde logo porque o Sérgio Sousa Pinto esteve ótimo e eles têm um histórico, apesar de, enfim, somos bastante diferentes ideologicamente, nem coloco isso em causa. Estamos em polos opostos, eu e o Sérgio Sousa Pinto, obviamente, não está em causa, mas uma coisa é certa, o Sérgio Sousa Pinto nunca papou os grupos da extrema-esquerda, que isso ninguém tenha dúvidas. E, portanto, isto toda a vida aconteceu. Aliás, ele já teve um debate famosíssimo e maravilhoso com o Rui Tavares, em que o Rui Tavares é confrontado com a sua amizade com um dos fundadores do Die Linke da Alemanha, que é basicamente um ex-membro de uma polícia política e que, aliás, tinha uma especial caracterização positiva por parte da polícia política. Ele era um dos mais altos informantes dessa polícia política, portanto, uma figura bastante relevante, não era um informante zeco secundário, enfim, de circunstância, era uma coisa mesmo própria e uma coisa bastante elevada dentro daquilo que era a hierarquia da polícia política, que é o Lothar Bisky, um dos fundadores do Die Linke, que vocês devem conhecer, aqueles que estão mais atentos à política alemã, e portanto o Rui Tavares foi confrontado com esta coisa. E portanto, o Sérgio Sousa Pinto, mesmo estando em polos opostos, eu compreendo perfeitamente o que ele diz. Agora, o António Filipe não estar disponível a fazer qualquer tipo de concessão e estar a chamar Sérgio Sousa Pinto de mentiroso quando está apenas a ser confrontado com factos, o Sérgio Sousa Pinto, quando diz que gostavam muito da antiga União Soviética, ainda hoje gostam. Enfim, o António Filipe pode dizer, bom, mas eu não disse nada sobre a antiga União Soviética. Não sei se ele disse, mas poderia-se defender assim, dizendo, eu não me revejo na antiga União Soviética, ou, sei lá, eu não concordo com aquilo que o PCP disse, ou qualquer coisa do género. Portanto, poderia até conceder. Agora, dizer que o Sérgio Sousa Pinto é mentiroso, quando basta ir às redes sociais ou ao site do PCP e ver a celebração dos mais variados ditadores sanguinários que a antiga União Soviética teve e que outros países tiveram. Vejam, por exemplo, a celebração de Lenin. O PCP considera que Lenin é um herói. E, portanto, se consideram que Lenin é um herói, o Lenin fez parte de que regime? Não fez parte de uma democracia liberal na Finlândia. Fez parte da antiga União Soviética. Não fez parte de um regime autoritário conservador como tivemos em Portugal. Fez parte de um regime totalitário que era a antiga União Soviética. E o PCP não parece ter qualquer tipo de, enfim, de medo, de receio ou até de vergonha em celebrar o aniversário de Lenin. E, portanto, o meu problema é, eu não sou favorável a regimes totalitários, mas eu acho absolutamente inacreditável que o PCP tenha a audácia de celebrar um líder de um antigo regime totalitário e depois o André Ventura tenha que andar com o peso da história às costas como se ele tivesse alguma coisa a ver com o nacionalsocialismo. Este é que é o ponto. Portanto, e tal, os europeus têm que ter vergonha, andar de cabisbaixo porque aconteceu o nazismo, que é evidentemente uma tragédia, desde logo uma tragédia humanitária. Mas o PCP pode perfeitamente andar a celebrar ditadores da antiga União Soviética e não há uma notícia sobre o assunto. E, portanto, houve basicamente regimes totalitários que nós todos conhecemos e que são conhecidos por toda a gente. Um é condenado e o outro não. Esse é o meu ponto. Eu não tenho nada a ver com regimes totalitários, não vou pedir desculpa por coisas que aconteceram historicamente com as quais eu não tenho nada a ver, e o PCP também não deveria pedir desculpa, mas quer dizer, se celebram o regime totalitário, então honrem as suas palavras e defendam-nas em público. Não é andarem a fazer umas publicaçõezinhas no site e no Instagram, mas depois chega a hora H e dizem, não, o Sérgio Sousa Pinto é um mentiroso. Mentiroso é o António Filipe. Esse é que é o ponto. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.